No padrão de oração do Senhor, aprendemos a ordem das prioridades cristãs. A questão principal na mente do Senhor era a santidade de Deus, portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:09. Seria essa a primeira e principal preocupação em nossas orações? Ao examinarmos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vemos a primazia da santidade de Deus elevada acima de todos os outros atributos, tanto que nenhum outro atributo de Deus é repetido 3 vezes, a Isaías 6 versos 2 e 3, Apocalipse 4 verso 8. O estudo e a meditação sobre a santidade de Deus deveriam evidenciar uma resposta semelhante à de Isaías: ai de mim! Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6 verso 5. Tal como Jó, um encontro com Deus deve elevar tanto a nossa reverência por Deus como o sentimento da nossa total pecaminosidade. Antes, só tinha ouvido falar de ti, mas agora vi-te com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e sento-me no pó e na cinza para mostrar meu arrependimento. Jó 42 versos 5 e 6. O significado secular de santo na sociedade equivale a justo. No entanto, a definição bíblica do termo é diferente. A lei da primeira menção nos ensina muito sobre o significado de uma verdade específica. A primeira vez que a palavra santo é mencionada é em Gênesis 2 verso 3, e Deus abençoou o 7º dia e o santificou. O significado principal da palavra santo é ser separado. Observe que ser santo não tem nada a ver particularmente com justiça ou moralidade. Um dia certamente não pode ser justo. Na verdade, o Antigo Testamento está repleto de exemplos referidos como santo. Lemos sobre coisas, a vestes sagradas, vasos sagrados, templo sagrado, lugares, a meu monte sagrado, e tempos, a convocação sagrada, referente às festas. Estes são santos porque foram separados para Deus para seus propósitos. Da mesma forma, quando as Escrituras dizem que Deus é santo, isso significa que Deus é completo e totalmente único, distinto e separado de toda a criação. Transcendentalmente separado e diferente, não há nada nem ninguém que se compare a ele. O próprio Deus declarou: a quem me comparareis ou serei igual? Diz o santo, Isaías 40 verso 25. Muitos crentes do Antigo Testamento também reconheceram este aspecto de Deus. Quando Deus respondeu à oração de Ana, ela louvou a Deus, dizendo: e não há outro santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, nem há rocha como nosso Deus. 1 Samuel 2 verso 2. Pode-se aprender muito sobre o significado de uma palavra pelo seu antônimo. O oposto de santo é profano ou comum. Hebreus 10 verso 29b. À luz disto, quão assustador é no cristianismo moderno banalizar Deus e tratá-lo como comum ou profano. Deus é frequentemente retratado como o homem lá em cima ou alguém que ajuda a ganhar jogos, tentando fazer com que Deus seja como um de nós. Embora as Escrituras retratam Deus como amoroso e gracioso, uma visão tão baixa de Deus é a coisa mais distante do que foi conhecido pelo profeta Isaías e pelo apóstolo João no Apocalipse. O próprio Deus não gosta de profanar sua santidade. Essas coisas você fez, e eu fiquei calado. Você pensou que eu era alguém como tu. Mas agora eu te repreendo e te acuso. Salmos 50 verso 21. Deus não é como nenhum de nós ou qualquer coisa que conhecemos, ele é totalmente distinto e diferente. O significado secundário de santidade deriva do seu sentido primário. Visto que Deus é diferente de tudo na criação, somos pecadores e ele é impecavelmente, sem pecado, espera-se que tudo o que é separado para Deus reflita seu caráter, principalmente sua pureza absoluta. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4 versos 3 a 5, 2 Coríntios 7 verso 1, Tito 2 verso 14. As Escrituras também transmitem a absoluta pureza moral de Deus ao abordar sua santidade. Lemos Deus afirmando: em sede santos, como eu sou santo. No Antigo Testamento, as coisas e as pessoas eram consideradas santas por causa da sua ligação com Deus. Êxodo 3 verso 5, Êxodo 15 verso 13 e Êxodo 28 verso 4. Da mesma forma, nós, como crentes, somos chamados de povo santo por causa da nossa conexão com Deus através do Espírito Santo. Romanos 15 Êxodo 16, 1 Coríntios 6 Êxodo 19. Somos santificados como resultado da obra do Senhor Jesus, e por essa vontade seremos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus 10 Êxodo 10. Embora já estejamos separados posicionalmente, Deus quer que nos esforcemos diariamente pela santidade pessoal em nossas vidas.
Como filhos obedientes, não vos conformeis às paixões da vossa antiga ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1 versos 14 a 16. Viver uma vida santa significa ser separado deste mundo e do pecado, e ser separado para Deus. Deus usa a sua palavra para nos santificar, a palavra nos separa do mundo, a Salmos 119 verso 9, João 17 verso 16 e 17. Portanto, devemos permitir que a palavra de Deus governe as nossas vidas através da meditação e oração diárias. Além de estarmos na palavra de Deus, devemos evitar permitir que o mundo se intrometa e prejudique a nossa vida espiritual, devemos sair e separar-vos e não tocar em coisa impura, 2 Coríntios 6 verso 17. Embora o Novo Testamento não legisle a santidade por meio de regras e regulamentos, ele certamente fornece 4 diretrizes básicas que cada crente pode seguir quanto ao comportamento. Primeiro, meu comportamento, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, é útil? 1 Coríntios 6 verso 12. Segundo, meu comportamento, me coloca sob o poder de Deus? 1 Coríntios 6 verso 12b. Terceiro, meu comportamento, prejudica os outros? 1 Coríntios 8 verso 13? Quarto, meu comportamento, glorifica a Deus. 1 Coríntios 10 verso 31. Examinemo-nos então cuidadosamente para que possamos levar uma vida santa para Deus. Esse é o nosso serviço razoável à luz de tudo o que Ele fez por nós.